Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de setembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Aquele que vos escuta, a mim me escuta. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. E o que me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas 10:16. Meta do mês: desenvolver a reparação e combater a omissão. Irmão, que um sério retrospecto sobre teu passado te abra as portas do futuro e te faça perceber as faltas que deixaste para trás e o trabalho que te resta fazer para repará-las. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desenvolver a reparação de tuas atitudes impensadas e egoístas, evitando a dureza, a inflexibilidade e o rigor excessivo. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à prática da reparação. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós somos muito gratos por estar conosco, por não nos abandonar à própria sorte. Que consigamos, Jesus, a cada dia, buscar em nosso íntimo as modificações necessárias para que consigamos fazer a reparação de nossos erros. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, domingo, é o dia do culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Então, você é o nosso convidado para essa tarefa, tá bom? Nós estaremos às 6 horas da tarde. Amanhã, nós teremos a triagem fraterna, que é para o início do tratamento espiritual. Então, aqueles que desejarem fazer o tratamento espiritual, é uma grande oportunidade, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, em nossa Casa Espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. E farão essas coisas porque não conhecem o Pai nem a mim. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 3. É porque ignoram. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo
com interrogações e ansiedades que não justificam, que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 128. Meus amigos, quando a gente tenta parar as obras do Cristo, é porque a gente ainda não conheceu o Pai nem Jesus. O Jesus fala isso lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no item 3, né, no versículo 3. Então, é porque ignoram, é porque ainda não compreenderam a luz. Toda vez que nós tentarmos barrar um projeto que vem auxiliar a maioria das pessoas, é porque nós ainda não compreendemos Jesus. E interessante, lá no Evangelho de João, estava lendo antes de gravar, a gente vê que um pouquinho antes, no início, né, do capítulo, ele diz assim, ó, digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. E isso farão porque não reconhecerão o Pai nem a mim. Então, meus amigos, a gente vê que por muito tempo a religião cristã ela foi muito ruim para muita gente. Então, há muitas pessoas que morreram por causa do Cristo, ou porque alguns defendiam Jesus e outros não, e por causa disso eles assassinavam pessoas nas fogueiras e diversas maneiras, né? Criaram o Tribunal da Inquisição e as chamadas Guerras Santas. Tudo em nome de Jesus. É claro que nós somos partícipes desse projeto nefasto que aconteceu no cristianismo, porque nós participamos ativamente desses agrupamentos por, por causa das nossas reencarnações, né? Então, em muitos momentos aí para trás, nós participamos disso. E hoje, nós temos essa dificuldade de compreender o Evangelho do Cristo. E aí a gente prefere criar teologias ou discursos filosóficos de destruição, de ódio, que afrontam o Evangelho de Jesus. Essas questões não têm nada a ver com o Cristo. Ódio, vingança, criar situações de desequilíbrio para a população no geral, causar grandes dores e sofrimentos à população. Então, isso não é seguir o Evangelho do Cristo. Então, como diz o Emmanuel aqui para nós, dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos. Então, a cada dia essas interrogações vêm ao nosso encontro, essas questões de destruição vêm em socorro de nós. Por que que isso acontece? Porque ainda não compreendemos o Evangelho do Cristo. Ainda não entendemos Jesus. Ainda não compreendemos o Pai. Como está lá no livro dos Espíritos, que os espíritos da terceira ordem
Ele somente tem a intuição de Deus. Então a gente ainda é muito apegado ao mal. Nós somos muito apegados ao mal. Então a cada caminho que você aponta para a direção do bem, vem uma barreira sombria tentando desarticular tudo aquilo e destruir. E muitas vezes utilizando as pessoas que serão assistidas para irem contra um projeto de amor, de fraternidade, de auxílio. E muitas vezes, por não ser do grupo que eu pertenço, mas por ser de outro grupo, e aí a gente quer desarticular aquele grupo. Então a gente deixa de compreender de fato o Evangelho do Cristo. Quem não está contra mim está a meu favor. Então, a gente fica nessa briga religiosa, briga filosófica, teológica, e que para só no discurso e que oprime as pessoas, que massacra as pessoas. A gente esquece de amar. A gente esquece de cumprir o mandamento de Jesus, que é amar. Eu não preciso estar em tal igreja, eu não preciso estar em tal grupo espírita, eu não preciso estar para amar. Então, ao amar, nós estamos seguindo Jesus. Simples assim. Então, que a gente possa, neste mês de setembro, que nós estamos aqui caminhando para o final do estudo do Evangelho de João, que a gente possa, de fato, compreender com profundidade os ensinos do Cristo. Sairmos do discurso, sairmos do ódio, sairmos da, dos milindres, da desarmonia e buscar o Evangelho do Cristo. Claro que respeitando os regramentos de cada instituição, mas sempre com base no Evangelho do Cristo. Muito bem, então a gente fica por aqui, vamos fazer a nossa prece, para que a gente não possa ficar perdendo tempo. Não temos mais tempo para perder. Amado Mestre Jesus, nós colocamos-nos diante de Ti, colocamos toda a nossa casa espírita, cada um dos trabalhadores, colocamos também todas as demais casas espíritas, os demais agrupamentos religiosos, para que possamos centrar nossas tarefas em Ti, Jesus, e não nas pessoas, porque as pessoas são falhas, e que consigamos deixar o amor habitar nosso coração, serenando, acalmando, trazendo para nós a vontade ativa de vencer a nós mesmos. Bondoso Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.